Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de português, tá? Podem estar abrindo aí na página 45, que é Histórias em Quadros, essa página aqui. Qual é o objetivo de números no alto dos quadrinhos? Você considera importantes para a leitura? Então, a primeira pergunta é: qual é a importância desses númerozinhos que tem aqui no alto do quadrinho, né? Se você acha isso importante. Número 2. O que você entendeu dessa história em quadrinhos? Reúna-se com um colega, como não temos o colega, temos um membro da família, para que um conte ao outro essa história. Então, você vai contar para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu irmão, e depois peça essa pessoa que conte a história para você. Vamos para a página 46. História em quadrinhos. A nossa história em quadrinhos, que eu já havia falado com vocês na terça-feira, né? Então, assim, aqui nós temos uma história que é Julieta em A Chefinha. Então, vocês vão ler essa história da Julieta, tá? Ó, ela é bem compridinha, tem bastante página. Ela começa na página 46 e vai terminar na página 50. E aí, vocês vão responder na página 51 tudo a respeito dessa história em quadrinhos que vocês acabaram de ler. Na página 52 e na página 53, tá? E aqui a gente conclui o nosso conteúdo de português com a história em quadrinhos, tá? Da Julieta Chefinha. E depois me contem, que eu quero saber. Vamos lá. Agora nós vamos abrir a nossa apostila de atividades caligráficas, tá? Que também tem algo aí falando sobre a história em quadrinhos, na página 11. Aqui também tem, falando sobre a história em quadrinhos, e aqui também traz o seguinte: a polissemia ocorre quando uma palavra apresenta diversos significados, né? Nós também falamos um pouquinho sobre isso enquanto estávamos na escola, né? As palavras que têm mais de um significado. Por exemplo, na letra A tem esse ator, esse ator é uma peça mesmo. O que quer dizer com peça? Qual é o significado da palavra peça nessa frase, né? Então, assim, você vai elaborar uma outra frase usando a palavra em destaque com um significado diferente, não com o mesmo significado que está nessa frase, tá? E aí depois nós temos a palavra frangos, depois nós temos a palavra lançamento e depois nós temos a palavra banco. Assim concluímos a nossa atividade caligráficas. Agora nós vamos abrir a nossa apostila em geografia, na página 22. Nós vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade social, tá? O que vem a ser a desigualdade social no Brasil, principalmente, que isso ocorre muito bruscamente, né? Em ambas partes. Então, assim, nosso país é fruto do trabalho de milhares de brasileiros. Mesmo assim, parte significativa da população vive em situação de pobreza. Para entender a desigualdade no Brasil, além de conhecer a nossa história, é preciso identificar os processos geográficos que resultam na exclusão social de parte da população. Aí nós temos duas perguntinhas para trocar ideia, né?
Em sua opinião, quais são as causas do alto índice de pobreza da população brasileira? Defina com suas palavras o significado da palavra pobreza. O que vinha a ser pobreza para você? Vamos para a página 23, os tipos de desigualdade social, representado pelo mapa da população em situação de pobreza. Na página 24, nós temos aqui gráficos representando essa desigualdade em 3 grandes grupos, né? Que são eles: desigualdade racial, a desigualdade de gênero e a desigualdade econômica. Vamos para a página 25, responder as perguntinhas, tá? Para a página 26 também temos algumas perguntinhas e na página 27. Depois disso, vocês vão fazer uma folhinha à parte ou no caderno, está com o caderno, tá? Da página 24, dessas 3 desigualdades que estão falando aqui, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão relatar para a prof, não precisa ser grande texto, pode ser um relato bem simples, bem resumido, tá? Se você já presenciou, se você já vivenciou no seu dia a dia, ou se já aconteceu com você ou um membro da sua família, né? Uma dessas desigualdades. Você vai escolher uma delas, tá? E vai dar um exemplo. Ah, eu já vi uma desigualdade de gênero. Tinha uma vaga de emprego e aí tinha um homem e uma mulher candidato a essa vaga. E aí, finalmente, selecionaram o homem, pois a sociedade ainda tem essa discriminação com a figura feminina, né? Algumas pessoas. Então, assim, esse é um exemplo. E em cima do exemplo que você citou, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma ilustração desse desenho, tá? Ilustrando a situação que você relatou, tá bom?